Irmão, nessa segunda parte, nós vamos ler um texto sagrado que está no livro, na carta, 2 Pedro. O capítulo é o 3 de 2 Pedro, o versículo é o 7 a seguir. Mas, como eu vou ser obediente à palavra de Deus agora, nesse momento, Jesus me muda de planos. Abra a Bíblia em Romanos, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos agora. Tem que obedecer a palavra do Senhor. Quem não obedece ao Espírito Santo de Deus pode pagar um preço muito alto. Romanos, logo aqui no início. Romanos, deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 4, apenas o versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Queria minha filha dar uma para que leia. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Como que já se fosse. Irmãos, vamos. Eu queria pegar, nessa tarde, quem sabe alguém está com um problema muito difícil. Alguém que sabe está querendo ouvir uma palavra e talvez ache que é muito difícil. Talvez acredite que o que você Então, irmão, a última parte, a parte B, do versículo 17, ou perdão, do capítulo 4 e o versículo 17 de Romanos, a carta que Paulo escreve à igreja de Roma, Paulo diz que Deus chama as coisas que não são como que já se fossem. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o impossível não existe. Quando Jesus diz assim, tudo que pedir ao Senhor, com fé, crendo, recebereis. Outro versículo diz, tudo que pedir ao meu Pai, receberei. Tudo. Tudo inclui aquilo que para os homens é impossível. Coisas que parecem loucura para os homens, para Deus não. Talvez você esteja com problema e já se esgotou todos os recursos humanos. E as pessoas tenham dito para você que não tem mais jeito. Eu quero deixar para você essa palavra. Paulo escrevendo à igreja de Roma, Paulo diz que Deus chama as coisas que não são como que já se fosse. O que significa dizer? Significa dizer que se você estiver na direção de Deus, se você pedir alguma coisa ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que essa coisa não exista, Ele vai criar só para te ver feliz. Então confiar, eu preciso. Mas vamos analisar o que é crer. Uma crença incondicional. Abraão já velho, aos 100 anos ele teve o seu filho. Quando o moço deveria ter de 12, 13, 14 anos, essa é uma data aproximada, Deus faz um pedido a Abraão extraordinário. Deus fez o maior dos pedidos que ele pode fazer a alguém. Não existe nenhum pedido maior do que o que Deus fez a Abraão. Abraão, já cansado da idade, Sara já aproximadamente com seus 110 anos, 115, Abraão lá já bem mais avançado. Depois de todo aquele sacrifício da história de Ismael, depois vem Isaac, e Abraão ali era a menina dos seus olhos, só Abraão um homem muito rico. E agora ele tinha um herdeiro legítimo. E Deus disse para Abraão, Abraão, me dá o seu filho a quem amas. Que situação difícil para Abraão.
O coração de Abraão certamente estremecera dentro dele. Mas Abraão tinha uma certeza que Deus era suficiente. Abraão caminha até o Monte Moriá. Abraão andou aproximadamente uns 90 a 100 quilômetros de terra íngreme, no meio de montanhas e feras selvagens. Mas ali estava Abraão com seus moços e o seu filho, a quem tinha conhecimento de tudo. Seu filho sabia todo o procedimento do holocausto. E quando ele se afasta, que caminha ao cume do monte, Isaac faz a seguinte pergunta: Pai, a lenha e o fogo está aqui, mas o cordeiro onde está? E a resposta é a que nós temos na Bíblia. Abraão dizendo para o seu filho amado: meu filho, um cordeiro para si, Deus proverá. Abraão sabia, mesmo depois de ter sacrificado o seu filho, de ter queimado o último tecido do seu corpo, do seu esquelético, e depois mesmo daquelas cinzas, Deus seria suficiente para devolver o seu filho de volta. Abraão, antes de sair, falou para aqueles moços na trajetória, isso é, na hora do holocausto. Abraão diz para aqueles moços, porque certamente eles não iriam entender. Não iriam entender. E Abraão diz para o seu moço, na hora do segredo com Deus: fique aqui. Vocês ficam aqui, porque nós iremos adorar ao Senhor e retornaremos. Abraão jogou o termo no plural. Abraão sabia, como disse Paulo aqui, que Deus chama as coisas que não são como que já se fosse. Abraão sabia que de alguma forma, Abraão sabia que de alguma maneira, Deus traria o seu filho de volta. E assim nós na história temos na Bíblia que Deus proveu o cordeiro. Mas nós temos outra passagem linda, maravilhosa. De quando Mardoqueu, o tio da rainha Esther, que tinha como propósito agradar a Deus e nunca se inclinar diante de homem, pois os judeus não se inclinavam diante de homens, senão diante de Deus. E diz a Bíblia que aquele Naamã, para todos os dias, entrava no palácio e todo mundo se inclinava, mas Mardoqueu, ou Mardokai, como algumas traduções, permanecia ereto, não se dobrava diante dele. E ele se indignou, criou um ódio, nutriu um ódio terrível dentro de si. E resolveu acabar com todos os judeus que havia naquela província. E ali ele programou malignamente, mandou fazer uma forca com 30 côvados de altura, isso é, com mais de 15 metros. Por que mais de 15 metros de altura? Porque segundo o dicionarista Lowenhaus e Aurélio, um côvado ele tem 66 centímetros. Essas são as duas fontes que eu estou dando. Então era algo alto, só para matar Mardoqueu. Ele investiu uma fortuna, só pelo ódio dele, o prazer de matar Mardoqueu. Depois fez aquela história maliciosa para que o rei desse a ele aquela permissão, e o rei deu, e ele marcou dia e hora de destruir todos os judeus. Mas tinha uma coisa engraçada: Mardoqueu era fiel a Deus. Mardoqueu, mesmo escravo, sabia que Deus iria prover de algum modo, mas que não seria o riscado da história. Mardoqueu manda um recado para a rainha Esther, que já é outra história, não quero falar dessa história agora, mas Mardoqueu mandou um recado para a rainha Esther para que ela fosse interceder diante do rei. E a rainha Esther temeu e mandou dizer a Mardoqueu que não podia ir diante do rei, porque por aqueles dias não poderia ser chamada. E se uma pessoa entrasse diante do rei sem ser chamada, e o rei não direcionasse aquele cetro, o soldado matava a pessoa naquele mesmo momento. E o portador trouxe a resposta para Mardoqueu, e aí é o que eu quero falar agora. Mardoqueu manda um recado de volta para a rainha Esther dizendo: olha, quem sabe para esse tanto Deus
o preparara. Se você não for interceder diante do rei, de algum outro lugar, virá a nossa vitória. Agora você e a casa do seu pai irá morrer. Olha, e aí que é que Mardoqueu diz, muito parecido com o que Paulo diz. Paulo diz que Deus chama as coisas que não são como que já se fossem. E Mardoqueu disse, olha, eu não sei de onde. Não sei. Mas sei de uma coisa, que Deus vai nos dar vitória. De algum outro lugar nos virá. Ele não fala Deus, porque é um dos livros que a palavra Deus aparece como sujeito oculto. A palavra Deus no livro de Esther aparece como sujeito oculto. Mardoqueu diz assim a frase, se tu não for, de algum outro lugar virá a nossa resposta. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei as dificuldades. Eu não sei que as pessoas já desistiram de você. Que a pessoa diz que para você não tem mais jeito. Essa luta parece infindável, mas deixa-me falar alguma coisa. Tempo bons e ruins também passa. Mas deixa eu dizer com base como profeta de Deus nesta tarde. Deus está dizendo para você que Ele é o Senhor dos impossíveis. Paulo diz que Deus chama as coisas que não são como que já se fossem. E Deus vai te exaltar de maneira tal que aqueles que zombavam de você, que aqueles que olhavam para você e ironizavam, hão de reconhecer que Deus é o Senhor dos céus e da terra, e Ele é na tua vida. Então, meu irmão, eu não sei o que você está pedindo, confia tão somente no Senhor, fala ainda com o Senhor nessa noite, creia nessa palavra. Paulo diz, Romanos, capítulo 4, versículo 17, parte B, que Deus chama as coisas que não são como que já se fossem. Esta vitória é sua. Não importa o que as pessoas digam a teu respeito, Jesus está escrevendo uma nova história para você. Jesus está reescrevendo, na verdade, a sua história. Jesus está dizendo para você, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Jesus está dizendo para você, não tenha medo, eu sou contigo, não temas. Fica tão somente na paz do Senhor, fica na direção do Senhor, porque Jesus está falando para alguém, Jesus está falando para você. Eu chamo as coisas que não são como que já se fossem. E o que é isso diante de mim? Então Jesus já preparou a sua vitória. Jesus tão somente quer que você confie nele, que você se aproxime dele, que você clame a ele, que você se jogue nos pés dele e diga, Senhor, eis-me aqui. E tenha certeza que hoje mesmo Jesus já está mudando o teu cativeiro. Amém.